Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, meu Deus, pela vida que o Senhor tem dado, te agradecemos, meu Pai, pela misericórdia manifestada sobre nós e para nós, e que possamos ser cada dia mais livres, Senhor, de todas as frequências e influências das obras da sepultura. Eu declaro que o Senhor venha nos conduzir por caminhos de vida, paz e justiça. Tudo que é, Senhor, de frequência de sepultura, que tenta contra os teus filhos, eu quero declarar que cai por terra, seja destruído, anulado, seja desfeito, seja totalmente desarticulado sobre a vida dos teus filhos, mas que a vida do Senhor venha a ser ministrada de uma forma abundante, de uma forma liberal, Senhor, que a atmosfera de vida seja cada dia mais potente sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos trabalhando a respeito da questão desse mês de Rishvan, que é um mês ligado a um contexto de vida, a um contexto de um romper, a um contexto de entrarmos em uma estação de vida e propósito, confrontando todas as obras da sepultura. Esse é o contexto que nós estamos trabalhando. Eu quero focar bem esse tempo que nós ministramos a respeito disso, dessa palavra profética para esse mês. Eu não quero somente falar a questão de tribo, trono, mas eu quero trazer uma palavra, na verdade, são decretos de vida, porque nós sabemos que essa temporada é uma temporada onde há um ativar muito violento da sepultura, há um ativar muito violento da sombra da morte, há portais que são abertos de um modo muito intensivo, de modo muito estratégico sobre a nossa nação, e automaticamente a portas ligada ao cosmo, né, a todas as dimensões que tenta trazer sepultura sobre a vida das pessoas. Então, isso é um tempo muito, como diz, muito violento, e precisamos ser violentos. Amém? Quero que, quero que você... Vou pegar aqui. Quero que você abra a tua Bíblia. Em Gênesis 41, 51. E é o nome do primeiro filho de José, chamado Manassés. E esse primeiro filho, então, como a gente sempre tem essa palavra do mês, essa palavra ligada, né, ao contexto das tribos e tudo mais. A palavra Manassés, aqui, 51, diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Segundo, lhe chamou Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, a palavra Manassés aqui é ser levado a esquecer, ser levado ao esquecimento, ser levado dentro dessa dimensão do esquecimento.
Nós podemos conjecturar aqui várias coisas, podemos trazer isso daqui como uma palavra para várias, para várias colocações. Ontem, o pastor, eu creio que já ministrou aqui para nós, o pastor Deuseni, ele falou algo que eu achei bastante interessante, bastante pertinente até. Já ministramos fagulhas dessa questão, que José, ele tinha um problemaço com o pai dele, e ele só resolve isso lá na frente, depois que ele encontra os irmãos e tudo mais. Então, quando ele leva essa questão de o Senhor me fez esquecer, na verdade, ele estava jogando para debaixo do tapete todos os seus sentimentos de ferida, os seus sentimentos como que eu posso dizer aqui, de perca ou de qualquer coisa que trazia essa frequência de frustração. O Senhor me fez esquecer, sabe quando você quer deletar alguma coisa? O Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez passar por cima disso, o Senhor me fez, mas é aquela passada por cima sem a ferida ser curada. É como que você tampar o negócio sem ser sarado. Então, ele entra para dentro disso e isso cria uma atmosfera até mesmo de religiosidade. Todas as vezes, querido, que nós somos levados a esquecer alguma coisa ou fazemos isso sem primeiro ser curado, muitas feridas vão ser abertas vão permanecer abertas dentro de nós, fazendo com que haja uma infecção, vou colocar aqui, uma infecção generalizada depois. Nós vamos ver isso depois que ele, como eu posso dizer, depois ele vai refletir isso lá na frente, quando ele encontra os irmãos, quando realmente ele libera isso, quando realmente ele libera esse perdão. Você vê que a Bíblia diz que eles choravam amargamente, eles choravam, né? Ou seja, havia realmente agora tirar como que eu posso dizer aqui, foi tirado de dentro dele toda essa ferida, essa mágoa, essa obra da rejeição, essa dor que ele sentia, foi tirado. Então, até naquele momento não havia sido curado ainda, havia simplesmente fechado isso e dizendo, olha, vamos fechar esse negócio aqui, e pronto, o Senhor me fez esquecer, o Senhor me fez esquecer da minha casa, o Senhor me fez esquecer do meu trabalho forçado, o Senhor me fez esquecer. Então, Manassés, ele vem com essa proposta, né, de, olha, agora eu estou começando a entrar num tempo de frutificação, porque quando ele discerne esse sonho, José discerne esse sonho de Faraó, Faraó começa a honrar esse rapaz. Ou seja, ele passa agora a honrar, ele discerne os sonhos e ali ele passa, então, a trabalhar. Veja, foram 7 anos bons. Foram 7 anos realmente bons de potência. Até então, havia só uma palavra profética de fome. José ainda não tinha vivido o que ele precisava na dimensão de fartura no meio à escassez. Então, entenda, Faraó coloca José dentro de um patamar de governar, mas no sentido que primeiro começa o trabalho, ele não já vai para governador, agora você é o governador de tudo, agora. Não, ele começa em cima de todas as coisas, ele começa em cima das produtividades, porque era 7 anos bons. E no tempo de fartura, meu irmão, todo mundo é bom, todo mundo é administrador. É fácil administrar dinheiro. O ruim é administrar dívida, né? Ou seja, administrar dinheiro todo mundo faz. Então, eram 7 anos bons, onde houve muita fartura no Egito. Muita fartura mesmo. Foi algo extraordinário. Então, nesse momento, eu entendo que Faraó, nesse sentido, né, José só deu um plano estratégico. Era uma palavra profética que se cumpriria 7 anos depois. Ou seja, começaria em 7 anos que haveria fome sobre a face da terra. Mas até então, que
ele entra para dentro do reinado de Faraó como um administrador, ele ainda estava administrando boas coisas. E para com nós aqui, querido, o que ele estava fazendo, aparentemente, todo mundo poderia fazer, apesar que Faraó, ele fala, cara, você está com sabedoria para fazer isso daí, né? Porque nós não tivemos entendimento e você tem entendimento. Mas onde eu quero chegar? Naquele momento de coisas muito boas, de fartura e de tudo mais, ele casa com a filha daquele sacerdote e tem o primeiro filho. Então, sabe aquele negócio assim, cara, sair da miséria, sair da prova, sair das aflições, uau, coisa boa, né? Agora, assim, vou viver novos ares, chega dessa luta, chega de tribulação, agora vou ser honrado, né? Eu creio que a gente sempre brinca nisso, né? Agora eu creio que chegou aquele momento onde José diz, agora, cara, agora realmente vai ter sabor de mel, né? Agora é uma nova estação da minha vida, agora eu tô por cima, o Senhor me fez esquecer aquela bagaceira toda, o Senhor me fez esquecer aquela coisa toda que eu estava vivendo, o Senhor me fez esquecer de tudo aquilo que eu passei, mas nesse esquecimento, não é o esquecimento que o Senhor me deu cura para esse tempo, não, é como que o Senhor me deu uma nova estação, essa seria a palavra, o Senhor me deu uma nova estação da minha vida, agora esse tempo de luta, esse tempo de miséria, esse tempo de coisas ruins, esse tempo se passou na minha vida. Eu estou vivendo uma nova etapa. Mas isso não significava que esse esquecimento fosse cura para ele. Mas sim, como o Senhor mudou as roupas dele, o Senhor mudou a estação dele. E eu vejo isso acontecendo muitas vezes, queridos. Isso acontecendo na nossa vida. O Senhor me leva para uma outra temporada. O Senhor me levou para uma outra estação, graças a Deus. O tempo de tribulação acabou, o tempo de sofrimento acabou. Ele estava vivendo um tempo bom da vida dele, onde ele não precisava mais ser escravo, onde agora ele estava sendo livre, porque é uma temporada sendo escravo, sendo maltratado, sendo injustiçado, aquela coisa toda. Porém, as feridas na vida dele ainda não tinha sido curado, na vida de José. E aí é onde entra Manassés. Manassés, ele é o começo dessa cura. Manassés é o começo desse tempo dele. Sabe o que eu entendo? Que quando chega nessa temporada, lembrando que nós vivemos em ciclos, em estações, e cada estação ele tem o tempo propício. Lembra que nós falamos, essa estação que nós somos levados a descansar, essa estação que nós somos levados a viver, essa estação nós somos levados a comer dos frutos daquilo que produzimos. Essa é uma estação frutífera, essa é uma estação de paz, essa é uma estação de alegria, essa é uma estação de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, uma estação totalmente frutífera, no sentido de descanso, de paz, de alegria, de regozijo, de vida, essa é a palavra. Essa é uma estação onde o Senhor nos traz vida plena, onde nós podemos parar e dizer, uau, que coisa boa, que tempo bom, que alegria do que o Senhor tem feito. Sabe, o tempo de rir, o tempo de nos alegrarmos. Chegou o tempo da alegria. Esse é o tempo onde a Bíblia diz há tempo de guerra e há tempo de paz, há tempo de choro, mas há tempo de alegria. E, biologicamente, dentro das estações, o outono é esse tempo de alegria, de você agora comer aquilo que você plantou. Porque, como diz Salomão, a pior coisa que existe debaixo do céu é a pessoa que não consegue comer do fruto do seu trabalho. Bom, essa é a pior sentença que existe para o ser humano. Trabalhar e nunca comer do fruto do seu trabalho. É ele nunca participar da sua colheita. É ele nunca ser participante daquilo que ele tem sido levado a produzir. Pois bem, se esse é o tempo de muita alegria e vida,
Em contrapartida, essa vai ser o tempo de muita proposta de morte, tristeza e sepultura, angústia sobre a vida das pessoas. E onde eu quero chegar aqui? Quando nós entendemos essa questão de Manassés, nós vamos entender que tudo aquilo que foi jogado para debaixo do tapete, todas as dimensões, ou todas as feridas que foram jogadas para debaixo do tapete, tudo aquilo que foi jogado para o esquecimento e não para a cura, que foi jogado para negação e não para a cura, tudo aquilo que foi jogado para debaixo dos nossos sentimentos, tudo aquilo que foi simplesmente armazenado na nossa caixinha do esquecimento, lá dizendo, olha, eu não quero mais nem pensar nisso. Mas não é eu fui curado, eu não quero nem pensar. Mas toda vez que eu escuto sobre isso me ainda reflete muita raiva, muita ira, muito ódio. Isso está sendo tragado para ser conectado com atmosferas de sepultura, ou seja, atmosferas de morte. Esse é um tempo onde nós vamos ter que ter muita violência para sair disso. Esse é o tempo onde as coisas vão vir violentamente para tentar tragar os abismos de sepultura. Mas essa é uma temporada onde o Senhor diz, faça com violência um rompimento com a morte. Esse é o tempo de cura. Na verdade, querido, nessa temporada virá à tona tudo aquilo que não foi totalmente curado em nossas vidas. Porque no tempo de sepultura, foi tão coisada aqui que eu sumi do negócio. Esse é um tempo de muita violência. Eu quero que você entenda isso, querido. Esse é um tempo que nós não podemos ser passivos. Contra a sepultura não existe passividade. Contra a sepultura não existe mansidão. Contra a sepultura, querido, tem que ter uma atmosfera violenta. A palavra do Senhor diz que quando Lázaro estava na sepultura e Jesus foi ressuscitá-lo, a Bíblia diz que Jesus deu um brado, Jesus deu um grito, Jesus foi com muita potência, dizendo, Lázaro, sai para fora. Parece uma redundância que eu falei aqui, mas essa é uma questão. Sai desse lugar, sai desse ambiente, porque a sepultura não é um estado da ausência de vida. Preste atenção, querido, a sepultura não é um estado da ausência de vida, mas a sepultura é um ambiente. A sepultura é uma dimensão. Olha o que diz as Escrituras. Em Mateus, capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jaz em trevas viu grande luz, e aos que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Meus irmãos, Isaías, ele estava dizendo sobre o ministério de Jesus, e o ministério de Jesus é aquele que arranca as pessoas da dimensão da morte. A morte não é só o estado de alguém que não tem vida. A morte não é o estado daqueles que foram para a sepultura física. Isso não é morte. As pessoas podem viver na dimensão de vida mesmo, de vida plena, vida do céu, mesmo aqui na Terra,
E as pessoas podem viver na dimensão sepultura, inferno, mesmo vivo. Há muitas pessoas que vivem na dimensão de morte, mesmo vivo. Há muitas pessoas que vivem na atmosfera da sepultura infernal, assim dizendo, porque é um ambiente do inferno. A sepultura é um ambiente do inferno, porque é o ambiente da segunda morte, é o ambiente da separação, é o ambiente da desconexão de Deus e os homens. O que é inferno? É o lugar onde os homens terão a eternidade desconectada de Deus. Até agora, querido, mesmo aqueles que andam sem Deus, eles ainda andam dentro de uma possibilidade do Espírito que foi lançado sobre toda a carne. Porém, peraí só um pouquinho, irmão. Isso aqui agora é a obra do cão.